Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. A Cris Santos escreveu: Bom dia, professor. Gostaria de perguntar como funciona um Júpiter que rege a casa 12. Seus efeitos ainda se apresentam benéficos? Vamos separar primeiro duas coisas aqui. Uma é a natureza do Júpiter, indiferentemente da casa que ele rege. A outra coisa é a qualidade dele enquanto regente da casa. Então vamos entender, Júpiter é um planeta benéfico. Isso é uma coisa. A outra coisa é, ele enquanto regente da casa 12 tem que ter boas dignidades essenciais e boas dignidades acidentais. Então o regente de qualquer casa que seja, pode ser a 12, a 3, a 5, não interessa. Se ele tiver boas dignidades essenciais, ele vai funcionar bem. Se ele tiver debilidades essenciais, ele vai funcionar mal. E a mesma coisa também com relação a dignidades acidentais. Se ele está numa posição com força de ação, se ele está sem força de ação, se tem maléficos batendo nele, se tem benéficos ajudando. É sempre o conjunto de circunstâncias em que o regente se encontra. Outra coisa é a natureza do planeta, se é maléfico ou benéfico. Isso vai interferir muito mais na casa quando você considera um planeta dentro da casa do que avaliar se o regente da casa é maléfico ou benéfico. Porque você sempre vai ter planetas benéficos regendo um grupo de casas e maléficos regendo outros. Então a gente não faz essa mistura. Uma coisa é o planeta dentro da casa. Isso sim a gente avalia se ele é benéfico ou maléfico. A outra coisa é a dignidade essencial e acidental do regente da casa. Pouco importa se ele é maléfico ou benéfico. Lucas Hills. Sempre me intrigou como esses planetas transaturninos foram caracterizados nas suas qualidades positivas ou negativas. Segundo a astrologia tradicional, qual foi o parâmetro fonte ou sei lá, método para se descobrir as qualidades de um planeta recém-descoberto? Às vezes desconfio que Urano, Netuno e Plutão podem significar coisas totalmente opostas às que são comumente simbolizados. Como os astrólogos tiram essas conclusões? Do mesmo jeito que os astrólogos vão desenvolvendo qualquer outra análise. É sempre um processo de associação, leva muito tempo, são gerações, e é um dos motivos de eu ter preferido trabalhar com a astrologia tradicional, mais pela questão da segurança e dela já ter passado por muitos testes e acertos e erros ao longo da história. Então assim, Urano, Netuno e Plutão, a gente está começando a ganhar um pouco mais de confiança na interpretação. Mas eu entendo muito bem tua colocação. É possível que tenha coisas que ainda sejam equivocadas, que daqui a uns 200, 300 anos a gente perceba que não seja exatamente como é. Mas a gente tem uma vantagem hoje muito grande de poder ter ferramentas de cálculo e poder fazer pesquisas olhando para trás, fazendo associações em épocas que a gente consegue um cálculo preciso da posição do planeta e poder avaliar fatos históricos e tal. Tanto que é um dos motivos que eu fico um pouco mais seguro para a utilização de análise de Urano, Netuno e Plutão para a astrologia mundial e muito cauteloso na utilização desses planetas na leitura de um mapa natal, que é um dos motivos que me faz interpretar como se fossem estrelas. Beatriz Prema. Professor, existe uma leitura do cenário sem considerar os transaturninos? Sim, existe. Principalmente com as conjunções de Júpiter-Saturno, a evolução delas, as conjunções também de Marte-Júpiter, de Marte-Saturno, principalmente quando houver um stellium, Marte-Saturno e Júpiter, aí é mais relevante ainda, a evolução dos nodos, principalmente os eclipses, e toda a correlação entre esses acontecimentos. E claro que se a gente pode somar com Urano, Netuno e Plutão, ainda que com uma certa cautela, mas já percebendo que eles trazem algum conteúdo para análise, por que não? John Connor, nome do personagem de filme. Professor, qual é a astrologia eficiente, ocidental ou sideral? Isso é mais ou menos como perguntar qual é o tipo de veículo melhor, um carro, um ônibus, um caminhão, um elevador, um helicóptero. Depende do que você quer, do tipo de transporte que você quer. Então a mesma coisa para astrologia. Eu conheço pouco da astrologia sideral, que eu saiba quem usa a astrologia sideral, a astrologia védica, mas eu já comentei num vídeo anterior que eu tenho de conhecimento termina aqui. Então seria interessante mesmo conhecer mais, mas eu não tenho condição de trocar de técnica, começar um outro conhecimento, é uma coisa que tem que começar do zero, são outras bases, são outras referências para análise. Mas eu sou curioso que em algum quando no futuro me interessa sim estudar isso. Pelo menos para conhecer, né, um pouco mais.
O que eu posso falar é da eficiência que eu conheço de 17 anos de experiência com astrologia ocidental. Eu não tenho do que me queixar com ela, mas teria que experimentar pelo menos mais uns 10 ou 5 anos de astrologia védica depois que eu já tiver conhecimento básico para começar a trabalhar com ela, para então fazer uma análise comparativa. Não é o caso, então nem tem como te responder essa pergunta. Mas o que eu posso te dizer é que, assim, são ferramentas distintas. Então, você fazer uma viagem de avião a jato, avião a hélice, helicóptero, carro, tudo depende do tipo de viagem que você quer fazer, como você quer fazer. Então, são ferramentas distintas que vão chegar em resultados parecidos, mas cada uma do seu modo. Glauco Vieira, bela análise, Célio, referente àquele vídeo lá que eu falei do fim do mundo. O quadro do céu é ímpar, só senti falta de seu comentário sobre o final de 2020 e de setembro em diante, quando Júpiter, Saturno e Plutão se encaminham para Aquário. Ok, posso fazer uma continuação sobre isso. Acho que nem é legal responder isso aqui, porque é um assunto que sempre dá para esticar demais e acho que merece um vídeo específico dedicado. Juliana Dias. Olá, Célio. Como é a personalidade de alguém cujo signo solar é Gêmeos, ascendente em Áries e a lua em Leão? Obrigada. Essa é uma pergunta que dá para fazer uma análise com esses elementos, tendo como base a astrologia moderna. Como eu trabalho com tradicional, a técnica é diferente. Existe um cálculo que se faz, que é o cálculo do temperamento, só que esse cálculo do temperamento, ele vai utilizar outras regras, que pode ou não usar o Sol, a Lua, mas a gente vai ver muito mais planetas que estão em evidência e outras características do mapa que vão puxar para uma outra análise bem diferente da moderna. E aí fica muito complicado falar sobre o comportamento de uma pessoa tendo Sol, Lua e Ascendente como base. Fora que a minha opinião pessoal, considero tendências, mas essas tendências elas podem ser alimentadas ou elas podem ser atrofiadas de acordo com o tipo de ambiente em que a pessoa cresceu. E isso acaba induzindo muito mais a um erro de julgamento do que trazendo uma resposta eficiente. Melissa Sigolo. Olá, Célio. Gostaria de saber de que forma você calcula o temperamento do nativo. Aprendi algumas fórmulas de alguns autores tradicionais, mas sei que alguns astrólogos vão adaptando essas formas de se calcular de acordo com suas práticas e resultados. Você utiliza alguma fórmula pronta ou você tem um jeito particular de calcular o temperamento? PS, esses dias caí num vídeo antigo de horário num outro canal seu e fiquei chocada com a diferença no timbre da voz. Você atribui isso unicamente ao fato de você viver num lugar frio atualmente? Então tá, vou começar respondendo com essa questão da voz. Um monte de gente tá falando da minha voz. Sim, lugar frio, mudança de alimentação, mudança de rotina, um outro idioma para falar que usa outros músculos das cordas vocais, e eu tive 2 hérnias de disco na cervical, e por conta disso quase tive que fazer cirurgia e colocar 2 próteses no pescoço, mas por sorte fui fazendo bastante massagem, relaxou bastante a musculatura, então, enfim, uma série de fatores. E outra, né, o vídeo muito antigo, eu era bem mais novo, morando em São Paulo, com a questão também não só do ar quente e seco, mas muita poluição também, todo um ambiente em volta que faz uma diferença enorme, então claro que minha voz mudou bastante. Bom, aí respondendo a tua pergunta, quanto à fórmula pronta eu não uso, até porque, como você mencionou, cada astrólogo tem um conjunto de experiência e, enfim, não vai ser diferente comigo. Mas óbvio que tem certas coisas que são unanimidade, como planetas angulares, as dignidades, as debilidades. Então eu sempre parto por esses pontos que são unânimes, e aí depois, de acordo com a situação, eu vou vendo mais até como um campo de pesquisa para cruzar informação sobre um autor e outro, quando existe discrepância, mas a ideia é sempre buscar aqueles pontos que estão mais em consonância com o que todos os outros astrólogos chegaram na mesma conclusão. Espero ter explicado de uma forma fácil de entender. Se curtiu, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação quando houver próximos vídeos. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.